Na estreia, uma vitória, uma sequência de 2 empates e agora o Fortaleza conhece a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Com o resultado em Salvador, o Fortaleza despencou na tabela de classificação geral do Campeonato Brasileiro, é 11º, pode terminar a rodada em 12º, porque falta um jogo a ser realizado entre Cruzeiro e Bahia. Se tivermos um vencedor nessa partida, o Fortaleza cai uma posição e termina a quarta rodada na 12ª colocação. É sobre a derrota lá em Salvador por 2-1 para a equipe do Vitória que a gente vai falar no vídeo de hoje, mas antes, aquele recadinho básico e rápido de sempre. Se você curte meu trabalho por aqui, deixa o like, se inscreve, ativa as notificações para não perder nada, deixa o like também, o hype, enfim. O espaço está aqui para você comentar, fica à vontade para você falar o que você está achando do Fortaleza neste Campeonato Brasileiro. Fortaleza estreou com vitória sobre o Fluminense, depois 2 empates, e aí tem um empate também pela Copa Libertadores da América contra o Colo-Colo, e perde para a equipe do Vitória lá em Salvador, lá no Barradão. O problema, a questão é que no Campeonato Brasileiro você perde para o Vitória lá em Salvador e aí o próximo jogo para você tentar se recuperar na competição é simplesmente contra o Palmeiras, líder da competição, que venceu o Internacional, que é um dos postulantes ao título lá em Porto Alegre. Isso é o Campeonato Brasileiro que realmente não leva desaforo para casa, que cobra um preço muito caro pelos erros e o Fortaleza os cometeu demais hoje na derrota para a equipe do Vitória. Eu acho até que o Fortaleza fez um bom jogo. Não foi um mau jogo coletivamente do Fortaleza, não. Mas isso acaba se transformando em algo muito pouco diante de uma temporada em que o Fortaleza é tão oscilante. O Fortaleza busca muito mais uma estabilidade, uma sequência de bons resultados, para a poeira baixar, para a pressão diminuir e para o Fortaleza voltar àquele ritmo que teve nas últimas temporadas. Nesse ano, o Fortaleza tem oscilado demais. E aí o Fortaleza precisa, antes de performance, o Fortaleza precisa do resultado. Hoje, certamente, você, torcedor tricolor, comissão técnica, presidência do clube, os próprios jogadores, trocariam um futebol interessante, nada de especial, mas também não foi nenhum desastre. O Fortaleza jogou pior do que na derrota para a equipe do Vitória, por isso não é tão preto no branco, não é tão assim literal o futebol. Às vezes você não joga tão mal e perde, às vezes você não joga tão bem e vence. Essas são as nuances do futebol, porque o futebol, repito, não é tão literal assim. Fortaleza não fez, pelo menos na minha avaliação, quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Na minha avaliação, na minha visão, Fortaleza não fez um mau jogo contra o Vitória. Fortaleza tinha um controle da partida, no primeiro tempo principalmente, trocava bem os passes, com um trio de volantes de muita capacidade técnica, Paul Fernandes, que nem de longe é o jogador que eu esperava, mas hoje não fez uma má partida. Paul Fernandes, Rossetto, que para mim é o mais técnico de todos eles, e o cara que carrega mais a bola, mas também tem um passe refinado que é o Martínez, né? Até bate bem de média e longa distância, ia fazendo um golaço, colocando o Lucas Arcanjo para trabalhar. Fortaleza criando algumas boas oportunidades com esse trio de volantes móvel, mas faltava um refino para tentar chegar ao gol da equipe do Vitória. E lá atrás, também sem sofrer sustos, mas como eu estava falando, o Campeonato Brasileiro, ele te cobra um preço muito alto pelos erros. E quando são erros crassos, erros bobos, isso o Fortaleza os cometeu hoje. Fortaleza... O Diogo Barbosa, na verdade, é o grande personagem do jogo. Não sei se você concorda comigo. Mas para mim o Diogo Barbosa é o grande personagem do jogo, porque ele participa diretamente dos 3 gols da partida. Ele faz o gol do Fortaleza e erra nos 2 gols do Vitória. Ele erra porque deixa o Janderson sozinho de marcação, livre. O Janderson, na sua principal valência, que é o cabeceio, vai lá, faz 1-0 para a equipe do Vitória, ali já na reta final do primeiro tempo, em que o Fortaleza dominou grande parte dessa primeira etapa do jogo e acabou sofrendo o gol. E o gol, ele não é que ele abala o Fortaleza, mas assim, sabe, é um soco no estômago de um time que precisava do resultado, que não fazia uma má partida, não jogava para tomar um gol e ainda assim toma. Fortaleza precisou ter um equilíbrio emocional muito grande naquele instante para tentar voltar ao jogo. E voltou. Porque se você não fizer essa ruptura, né, do intervalo de jogo, 3 minutos do segundo tempo, o Fortaleza já tinha empatado a partida. Então o gol sofrido pelo Fortaleza, ele não compromete
o nível da equipe, ele não compromete o futebol apresentado pela equipe. Fortaleza continua a jogar bem no segundo tempo também. Tanto é que rapidamente, e com uma alteração, que daqui a pouco eu vou comentar, porque acho que o Vojvoda foi a única alteração que ele acertou, no mais as coisas não funcionaram, talvez a melhor das intenções do Vojvoda, mas não, as coisas não funcionaram, por exemplo, com as entradas do Caleb, Zé Wellison, meio que bagunçou Fortaleza. Mas a entrada do Daverson no lugar do Marinho é um alento para o Fortaleza de dizer, ó, dá para jogar com os dois. Se você quiser tirar algo de positivo dessa derrota, eu sei que isso é difícil, é um exercício muito doloroso, mas dá para você tirar um ponto positivo da derrota do Fortaleza para o Vitória. É que, pelo menos nesse recorte que a gente teve, que dá para jogar Daverson e Lucero, que muita gente imaginava que havia uma incompatibilidade ali. Não, os dois podem atuar juntos. E a gente viu isso, porque com o Daverson, o Fortaleza melhora no segundo tempo ainda mais. O segundo tempo é do Fortaleza, com 2 para 3 minutos, o Diogo Barbosa, se dá para considerar um golaço coletivo, foi o que o Fortaleza fez. De pé em pé, encontrando, sabe, o momento exato de passar um jogador para outro, o lançamento se eu não estiver enganado, do Mancuso. O Paul Fernandes é muito inteligente, ele dá só uma casquinha na bola, deixa só a bola meio que resvalar na cabeça, ela amortece, livre de marcação, Diogo Barbosa desloca o Lucas Arcanjo, não bate firme, não bate forte na bola, dá uma chapada na bochecha da rede, estava tudo empatado com 2 minutos, era tudo que o Fortaleza queria, porque era praticamente como se o Fortaleza não tivesse perdido o primeiro tempo, né? Tivesse saído com a derrota do primeiro tempo, porque a volta do intervalo, ela praticamente iguala ali o placar, o Fortaleza voltava a ter a igualdade no placar com 2 minutos, então assim, sem essa ruptura do intervalo, estava tudo igual. O placar do primeiro tempo foi 1-0 para a equipe do Vitória com o Janderson e rapidamente o Fortaleza empata o jogo, abrindo uma perspectiva de uma virada, porque era a primeira vez que nessas 4 partidas, né, já incluindo também o jogo contra o Vitória, era a primeira vez que o Fortaleza saía atrás do placar nesse Campeonato Brasileiro. Você conhece ou já ouviu falar do Clube Faz Acontecer Normatel? Esse é exclusivamente para você que é profissional de obra autônomo, pedreiro, marceneiro, construtor, piscineiro, serralheiro. Você que é da obra profissional e é autônomo, faça parte do Clube Faz Acontecer na Normatel. Dá para você se associar pelo WhatsApp que está aparecendo na sua tela e também ir até uma das lojas da rede Normatel e lá também fazer o seu cadastro no Clube Faz Acontecer, e a partir daí você só tem vantagens. Você participa de treinamentos exclusivos, premiações, eventos, a cada compra vai acumulando pontos para trocar por vale compras, enfim, só tem vantagem no momento que você faz parte do Clube Faz Acontecer na Normatel. Bom, gente, o empate abria um clarão, a perspectiva de que, com o futebol apresentado pelo Fortaleza, empatando o jogo rapidamente, na possibilidade da virada lá em Salvador. Mas, como eu falei, o Diogo Barbosa foi o grande personagem do jogo, pro mal e pro bem. Ele falha, porque não acompanha o Janderson no primeiro gol do Vitória, e ele falha no segundo gol do Vitória, do Mateuzinho, é um mérito também do jogador, foi muito feliz na hora da batida da bola, pega de primeira, cruzamento do Jamerson, o Mateuzinho desloca o João Ricardo, mas antes mesmo do segundo gol do Vitória, o próprio Mateuzinho, numa grande defesa do João Ricardo, já tinha uma grande oportunidade de fazer o segundo gol. Então assim, estava muito na cara. E isso só aconteceu, isso é uma visão minha, isso é uma avaliação minha, porque o Vojvoda erra nas alterações. Ele tira Paul Fernandes, coloca Caleb nem dá sustentabilidade, nem consegue criar. Aliás, foi uma figura apagadíssima no jogo. Se contra o Internacional Caleb fez uma boa partida hoje, ele foi muito mal mesmo. Não deu, assim, não acrescentou nada, mais prejudicou do que beneficiou essa alteração à equipe do Fortaleza. O time cai de rendimento, o Vitória cresce no jogo, João Ricardo salva na primeira, mas na segunda não dá para o goleiro do Fortaleza, num erro de novo de marcação do Diogo Barbosa, que não acompanha, e o Mateuzinho sozinho, livre de marcação, sem ninguém para atrapalhar, sem ninguém nem para fazer uma sombra, pega de primeiro o cruzamento, faz 2-1, placar que se confirma com a vitória do Vitória, a primeira
neste Campeonato Brasileiro, a primeira derrota do Fortaleza também neste Brasileirão, e aí é uma lição para todo mundo. Eu acho que o Fortaleza está mais do que acostumado, né? Mais uma vez disputar a 7ª Série A seguida do Fortaleza, mais do que acostumado. O Fortaleza entende a competição e eu espero sinceramente que o Juan Pablo Vojvoda, todo mundo lá do Fortaleza, tenha entendido que não dá para vacilar em Campeonato Brasileiro. Seja contra a Vitória, que poderia ter terminado na zona do rebaixamento, com esse resultado ele sobe na classificação, seja contra o Palmeiras, que hoje lidera a competição. O Campeonato Brasileiro é um dos mais disputados do mundo exatamente por esse equilíbrio. Você não dá para vacilar tanto, nem contra o time que está ali lutando por permanência, nem, sobretudo, principalmente, contra um postulante ao título, como será o próximo adversário do Fortaleza. Mas é assunto para um próximo vídeo. Se você curtiu aqui esse conteúdo, já deixa o like, comenta, quero saber a sua opinião também. A gente se vê e será em breve.